Fala galera, aqui é o Renan Franci, você está no Jurassic Brothers BR. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre Jurassic Park The Game, edição de luxo! Pessoal, Jurassic Park The Game não é mistério para ninguém, um jogo muito querido pelos fãs, lançado aí pela Telltale Games em 2010, mas a princípio o lançamento era para 2011. Ele teve o seu lançamento adiado. Esse que é um jogo no estilo point and click, que você escolhe os caminhos que o personagem pode tomar ou não. Um jogo que conta com o designer de som Emerson Johnson. Esse cara trabalhou, por exemplo, em jogos do De Volta para o Futuro, Senhor dos Anéis, The Walking Dead, Game of Thrones. O cara fez muita coisa. Quando a Telltale chegou na Universal, eles disseram que não queriam fazer apenas um jogo onde você atira nos dinossauros, como os que já haviam sido feitos antes. Até mesmo Dino Crisis, talvez, e outros jogos que não sejam da franquia Jurassic Park. Então eles chegaram com uma proposta diferente de fazer esse jogo. E ao que parece, a Universal deu total liberdade para os caras trabalharem e criarem esse jogo, viu? Nós sabemos que não é de praxe da Universal dar tanta liberdade assim, né? Eles ficam bem em cima. Não, a cor do dinossauro tem que ser essa, a cor tem que ser esta é a cor certa. E eles implicam não só com isso, mas com muitas outras coisas. Depois a gente pode até fazer um vídeo disso. É importante dizer também que esse jogo conta com a ajuda até de paleontólogos. Não sei se foi o Jack Horner, né? Como foi em 2010, talvez tenha sido outro pessoal. E aí eles acabaram consultando paleontólogos também, porque eles queriam ver como que os dinossauros se movimentavam, né? Então foi uma coisa muito similar ao que aconteceu na produção dos filmes. Contava com paleontólogo, designer gráfico, designer de som. É um jogo bem legal, bem bacana. É importante lembrar também que esse jogo teve uma crítica bem morna na época, né? Engraçado que as críticas que giram em torno ao The Game, elas são tanto as negativas quanto as positivas em torno do mesmo tema. O jogo parece um filme, então muita gente gostou e outros não gostaram tanto assim. Eu não sou nenhum gamer, tá galera, mas pelo que parece, jogos no estilo point click, eles podem ser um pouquinho mais desenvolvidos. Pode ser por isso que a maioria dos fãs, né, de Jurassic Park adoram esse jogo. Porque ele parece um filme realmente, parece uma continuação, parece um Jurassic Park entre dois, né, entre o The Lost World e o Jurassic Park. Eu acho que não tem nenhum fã que não goste desse jogo. Eu nunca vi ninguém falar, nossa, esse jogo é uma bosta. Porém, fora da fanbase, muita gente achou bem mediano. Como vocês sabem, o jogo trata-se de uma história ali, logo no finalzinho do primeiro filme, né, a história continua por um caminho que foi criado pela Telltale, né, que é a desenvolvedora do jogo, para buscar isso aqui, galera. Vocês lembram disso aqui, né? O Dennis Nedry, ele deixa isso aqui cair, né? Ele bate a cabeça no Jeep lá, o Dilophosauro devora ele. Então o jogo é baseado nisso, eles têm que buscar a lata com os embriões da Barbasol, e todo o desenvolver da história ocorre em torno disso, né? Ela aparece quase do comecinho até o final do jogo. Vale a pena lembrar que Steven Spielberg queria continuar Jurassic Park 2 com essa história, da galera indo buscar essa lata aqui lá na ilha. Mas aí o Michael Crichton veio com a história diferente, né? E ele fez a adaptação do livro. Bom, vamos abrir? Vamos ver o que tem aqui dentro? Essa aqui é uma edição de luxo, então ela não vem só o jogo, tá? Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, pra mostrar o que tem de diferente nessa edição. O Jurassic Park The Game já é muito difícil de encontrar a mídia física, né? Pra computador, né? Esse aqui é um jogo pra computador, esqueci de falar pra vocês. Ele tem também pra Xbox, acho que tem pra PlayStation, não lembro. E nessa versão aqui tem bastante coisa legal. Ó, começamos com Pet. Não é pet, não é seu cachorro não, viu? Aqui, ó. É um pet aqui pra você, ó, costurar aqui na sua camiseta e tal, pra você fazer o que você quiser. Você pode colar, costurar. Olha que legal também, olha isso aqui. Um crachá de staff, né, da Engine. Daqui a pouco vocês vão entender todas essas coisas que vêm junto. Tem uma carta bem legal aqui do John Hammond. Ah, ó que legal também que vem aqui. O mapa, assim, aquela brochura que nós temos lá dentro dos veículos, dos Ford Explorers, que fica tudo bagunçado lá no chão quando
a Rex invade, né? Então que legal quando a gente abre aqui, ó. É bem bacana. Olha aí que bacana. Tem um portal, né? Portão é foda, né? Ao abrir, nós temos aqui o mapa, né? É um mapa bem similar àquele do álbum de figurinhas de 93. E aqui atrás lembra muito a brochura original, né? Tem um comercial aqui da Kodak, só que aqui nós temos algumas diferenças. Nós temos imagens do jogo mesmo, que foram colocadas aqui. É uma brochura bem legal, lembra muito a original, mas tem diferenças, eu quero mostrar isso para vocês. Essa aqui é a brochura original, vejam a diferença, galera. Primeiro o tamanho, né? O tamanho é diferente, tá? Ela é bem maior, a original. A cor também é diferente, como vocês podem ver. Aqui atrás nós temos uma diferença bem legal, olha só. Tá Kodak Aurum. Kodak Film Aurum Plus. E aqui atrás nós temos Kodak Film Gold Plus, True Color More Colors. E aqui nós temos Truth in Color Always. Truth? É Truth que fala? Pois é, galera, uma diferença interessante, né? Dei uma pesquisada, não achei nada sobre isso, por que tem essa diferença. Eu acho que simplesmente pegaram a primeira imagem que acharam no Google e colocaram. Então, assim, continuando com o panfleto original, rapidinho, só para mostrar para vocês aqui a diferença. Nós temos uma diferença sutil aqui na arte, né? Essa arte aqui do panfleto do jogo, ela é mais cartunesca, né? É um pouquinho mais... bem sutil, né? Mais pro cartoon, assim, umas cores diferentes. Abrindo aqui o original, nós já vemos as diferenças das fotos aqui. Não tem fotos do jogo, tem fotos de paisagens da natureza, dando a entender de que isso aqui é a Ilha Nublar, né? Aqui nós temos um quarto bem bacana, um quarto com uma temática toda praiana, caribenha, bem bacana. Aqui nós abrimos e temos um mapa da ilha, né? E basicamente são essas as diferenças. Continuando aqui, nós temos o Guia de Campo. O Guia de Campo aqui que é um livro que fala um pouco dos dinossauros que tem no jogo. Né, você vai ver aí agora um pouquinho dos dinossauros. Então nós temos aí o Brachiosauro, nós temos o Gallimimus Compsognathus, Velociraptor, Dilophosaurus, Triceratops, Herrerasaurus, Parasaurolophus, T-Rex. E nós temos também aqui o Tilosaurus, né? Olha aqui que legal os desenhos dele. Aqui nós temos como se fossem algumas anotações sobre o tamanho dos dinossauros, o tipo dos dentes, a pegada. É bem bacana, como se fosse um livrinho, né, de anotações. É bem legal, parece até um couro isso daqui, é bem legal. Eu acho que é um couro. Se não for um couro, é um papel bem grosso, bem bacana. Olha, mas o mais legal, na minha opinião, que tem aqui dentro é isso aqui, gente. Uma carta escrita por John Hammond. É isso mesmo. Uma carta escrita por ele. Tem a assinatura dele. Claro que é tudo de modo fictício, né? De modo... Mas, cara, é muito legal isso aqui, velho. Você abre assim e fala, nossa... Você imerge no jogo, né? É muito incrível. Nós vamos deixar aqui uma foto da tradução dessa carta pra vocês. Se vocês quiserem ler, que eu recomendo, eu acho bem interessante, dá um pause, lê com calma e depois continua o vídeo. E depois de tudo isso, nós temos, claro, o jogo. Finalmente, né, o jogo. Ele vem aqui numa embalagem de DVD. Aqui dentro nós temos outro panfleto que, na verdade, é o setup, né? O setup do jogo,
como que você joga, e aqui atrás tem uma propaganda, ó, do De Volta pro Futuro, que foi lançado, esse jogo aqui foi lançado no mesmo ano, pelas mesmas pessoas que trabalharam, quase todas as mesmas pessoas que trabalharam no The Game, também lançaram o De Volta pro Futuro, né? Aqui nós temos o CD, vou mostrar pra vocês como que é a arte aqui do CD, ó que bacana, é uma arte vermelha. Aqui é a contracapa, nós temos aqui o Dr. Harding, que tá bem diferente do filme, mas é o mesmo personagem, tá, galera? Dr. Harding, que tá lá cuidando do Triceratops doente. A história se passa com ele e com a filha dele. E tem outros personagens novos que só aparecem nesse jogo, que fazem a história acontecer junto com eles. Uma curiosidade que tem aqui no nosso guia de campo é sobre o Herrerasaurus. Parece que na época, como eles tiveram certa liberdade criativa, eles queriam mostrar algumas espécies diferentes, algumas espécies que não apareceram, que não eram tão faladas. Então eles colocaram o Herrerasauro, e eles queriam colocar também o Metriacantossauro, né? Todo mundo quer ver o Metriacantossauro desde o primeiro filme, ele nunca apareceu, cadê ele? Mas aí eu consultei a nossa fonte jurássica aqui no Brasil, que é o nosso amigo Juan, e o Juan disse que o Metriacantossauro teria sido substituído pelo Alossauro na época. Mas assim que o jogo foi lançado, o Alossauro também foi cancelado, ele não entrou no jogo. Já tem algum tempo aí que o Alossauro ele está na nossa franquia, né? Seja de algum outro jeito, por exemplo, como jogos, como brinquedos, né? Mas ele foi vingar somente em Jurassic World Fallen Kingdom. É exatamente, o último filme. Bom, foi só aí que o nosso amigão Alossauro, o dinossauro favorito de muitos fãs, né? Foi só aí que ele apareceu, galera. E a Mattel fez alguns alossauros aí, fez o Alossauro juvenil e fez o Alossauro adulto, que aparece na Batalha de Big Rock, né? Ele fez esse Alossauro aqui, ó, que não tem som, não sei porque que eu tô apertando. Hands up! Put your hands up! Galera, eu deixei passar batido uma coisa que é muito incrível, que é a caixa, né? Meu, essa caixa aqui é muito legal. É uma coisa assim que parece que chegou pra você, né? Confidencial, apesar de não ter nada assim. Tá escrito aqui, ó, International Genetic Technologies. Então é abreviação de INGEN, né? Então parece que é uma coisa que foi feita pra você, tá chegando na sua casa, aí você recebe o cartão, é a carta do John Hammond te convidando a entrar no parque, a entrar no jogo. Cara, é muito legal, tudo é muito lindo, muito bacana. Quem é muito fã desse jogo aqui é o nosso amigo Maurício Hard, do Retro Hard. Ele é um fã de Jurassic Park The Game. E eu queria que ele desse uma palavrinha pra vocês sobre o que ele acha do jogo. Ele que é especialista em games. Opa, Renato, muito obrigado aí pelo convite de participar no canal de vocês. E falar de game é comigo mesmo, cara. Eu gosto muito de falar de games, principalmente os games antigos, né? Eu sou muito nostálgico, no meu canal eu sempre falo de nostalgia, games não seria diferente. Vamos falar de The Game. Jurassic Park The Game é um dos jogos que eu mais gostei na minha vida toda como fã de Jurassic Park. Vocês podem ver, eu sou fã de Jurassic Park mesmo. Tem coisa aqui em cima, tem coisa ali do lado. Enfim, o Jurassic Park The Game é um dos jogos que mais me trouxe a nostalgia do Jurassic Park que eu queria. A última vez que eu senti nostalgia em jogar um jogo de Jurassic Park foi com esse aqui que tá rolando aqui atrás, que é o Jurassic Park do Super Nintendo. A última vez. Porque depois lançaram os jogos, eu não consegui mais ter aquele fator nostalgia tão gostoso que o game do Jurassic Park The Game traz a você, né? E sem contar que era praticamente aí uma outra visão da história, né, do primeiro filme, contada de visões diferentes, né, de lados diferentes. E isso foi, assim, sensacional pra mim. Muita gente mete o pau aí porque o jogo foi um point and click, né, aqueles que você vai só apertando e tudo, mas é porque a galera tava acostumada com um jogo porrada, God of War, né, com aquelas coisas meio sangrentas e tudo. E o Jurassic Park The Game é um jogo onde você só vai apontando pros lugares e o personagem vai fazendo, né. Nada muito diferente também do God of War, né? God of War você apertando só triângulo, só quadrado, e o cara já vai fazendo tudo lá, batendo tudo lá e assim. Mas, voltando ao Jurassic Park The Game, é um jogo que realmente, para fãs da franquia como eu, vai agradar bastante e agrada sim bastante. Principalmente para quem gosta de colecionar. Quem gosta de colecionar, tem aí uma versão do Jurassic Park The Game que ela vem toda especial com uma caixa, com várias coisas legais, panfletos, crachás. Eu pude ter a oportunidade de ir na casa do Renan e conhecer essa versão e olha, eu babei, cara. Não é pra todos. Até hoje, eu tenho todos os jogos do Jurassic Park na franquia. Todos, menos os arcades, né? Não cabe um arcade aqui dentro de casa.
Mas até hoje eu nunca consegui esse jogo e o meu amigo Renan tem, e não é à toa que ele é um grande colecionador por causa disso. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, Jurassic Park The Game Deluxe Edition. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente, se inscreva no nosso canal, segue a gente no Instagram, mostra esse vídeo para o seu amigo que gosta de dinossauros. Todo mundo tem um amigo que gosta de dinossauros. Meu nome é Renan Franci, até a próxima! Por que eu tô lendo um livro de trás para frente? Faz sentido. Muito melhor. Muito melhor. Muito.